Eu estava em um relacionamento de 3 anos quando decidi fazer uma tatuagem com o nome dele nas costas. Uma semana depois de finalizada, peguei ele me traindo com minha melhor amiga. Terminei tudo na hora e agora estou presa com o nome Rodrigo em letras góticas que ocupam metade das minhas costas. O pior? Quando fui pesquisar sobre remoção a laser, descobri que custaria 5 vezes mais remover do que fiz para tatuar. O tatuador havia me alertado sobre nomes, mas achei que nosso amor era diferente. Claramente não era. 2 meses depois, gastei todas as minhas economias em uma sessão de cobertura. Transformei o nome dele em um dragão enorme que agora parece mais um lagarto obeso. Pelo menos não dá para ler o nome dele. Mas agora tenho que explicar por que tem um réptil mutante nas costas. História. Decidi fazer uma tatuagem em promoção. O estúdio oferecia designs por metade desta feira da tatuagem. Escolhi uma frase em japonês que supostamente significava força interior. Descobri uma semana depois, quando um colega japonês não conseguia parar de rir, que na verdade estava escrito sopa de frango no meu braço. O tatuador havia copiado os símbolos de um cardápio de restaurante pensando que parecia autêntico. Tentei explicar para as pessoas que era uma piada intencional, mas ninguém acreditava. Meu colega japonês agora me chama de sopa, e o apelido pegou no escritório inteiro. Ma'am. História 3. Antes de continuar, peço que curta o vídeo e se inscreva no canal, pois é muito importante para o nosso crescimento. Aproveita e já me diz de qual cidade você está vendo esse vídeo. Vamos seguir. Fui fazer uma tatuagem de homenagem à minha avó falecida. Levei uma foto dela jovem e pedi para o tatuador retratar seu rosto no meu ombro. Quando ele terminou e me mostrou o espelho, quase desmaiei. Minha doce avó parecia uma mistura de Nicolas Cage com um goblin. Os olhos estavam em direções diferentes, o nariz parecia um gancho e os sorrisos começaram a perguntar por que eu tinha o vilão de terror tatuado no corpo. Minha mãe chorou quando viu, e não foram lágrimas de emoção. De correção com outro artista para transformar aquilo em algo que não me desse pesadelos. Agora é um retrato aceitável, mas ainda evito usar regatas perto da minha família. Meu primo disse que a tatuagem original parecia que minha avó estava possuída pelo demônio. Uma história. 4. Estava viajando pela Tailândia e decidi fazer uma tatuagem tradicional Sak Yant, aquelas feitas com bambu. O monge que a realizou disse que me daria proteção e sorte. No dia seguinte, tive a pior infecção da minha vida. Minha perna inchou tanto que parecia que eu tinha elefantíase. Acabei em um hospital em Bangkok, onde o médico explicou que provavelmente a tinta estava contaminada. Passei 3 dias tomando antibióticos intravenosos, enquanto turistas tiravam fotos da ocidental que quase perdeu a perna por uma tatuagem. O pior é que quando finalmente sarou, descobri que o design que deveria ser um tigre místico protetor, na verdade parecia mais um gato obeso com problema de tireoide. Agora, tenho uma cicatriz e um gato deformado permanentemente na minha panturrilha como lembrança da Tailândia. Bam! História. Decidi fazer uma tatuagem combinando com meu namorado depois de 6 meses juntos. Ele escolheu a frase para sempre juntos, dividida entre nós dois. Eu fiquei com para e juntos, ele com sempre. 3 semanas depois, ele terminou comigo por mensagem e bloqueou meu número. Agora tenho para juntos, sem contexto no meu... Quando as pessoas perguntam o significado, digo que é uma expressão portuguesa antiga. Já inventei tantas histórias para explicar essa tatuagem que nem lembro mais qual foi a última versão que contei. O melhor foi quando encontrei ele 1 ano depois com uma nova namorada. Ele havia transformado o sempre... Ela me olhou com pena, sem saber que o livre era mais recente que nosso relacionamento. Karma tatuado, literal. Muabais. História. Se você está curtindo essas histórias, deixe seu like e se inscreva no canal para mais conteúdos como este. Fui a um estúdio renomado para tatuar uma mandala no meu tornozelo. No meio do processo, o tatuador começou a espirrar sem parar devido a uma alergia. Em vez de parar, ele insistiu que estava bem.
Resultado: tenho uma mandala que parece ter sido desenhada durante um terremoto. A tinta vazou em várias partes. As linhas estão tortas e alguns círculos parecem óvalos distorcidos. O pior é que o estúdio era tão famoso que fiquei com vergonha de reclamar e acabei pagando uma fortuna por algo que parece ter sido feito por uma criança de 5 anos. Agora, quando alguém pergunta sobre minha interessante tatuagem, digo que foi feita propositalmente assimétrica para representar as imperfeições da vida. Mas pelo menos me poupam da história vergonhosa da verdade. História 7. Depois de terminar um relacionamento tóxico, decidi cobrir uma cicatriz no meu braço com uma fênix, simbolizando renascimento. O artista parecia mas depois de 5 horas de trabalho, percebi que a fênix parecia mais uma galinha pegando fogo. As penas pareciam pena, o bico estava torto e as chamas ao redor lembravam mais ketchup derramado. Para piorar, ele usou um vermelho tão brilhante que parecia que meu braço estava tendo uma reação alérgica severa. Amigos tentavam ser gentis dizendo, única, mas eu via a pena nos olhos deles. 3 anos e muitas economias depois, consegui uma cobertura decente. Agora tenho uma fênix real no braço, mas ainda posso ver partes da galinha flamejante quando olho de perto. História 8. Fui a um estúdio novo na cidade que oferecia preços imbatíveis. O artista mostrou um portfólio impressionante e me convenceu a fazer uma manga completa de flores. Durante a sessão, percebi que ele passava muito tempo olhando para referências no celular, mas confiei no processo. Quando terminou e me mostrou o espelho, meu coração afundou. As flores, que deveriam ser delicadas, pareciam desenhos do jardim de infância. Algumas rosas pareciam tomates e os lírios pareciam bananas com manchas. Saí de lá em choque, sem confrontá-lo. Mais tarde descobri que o Nante era de outro artista que ele havia roubado das redes sociais. Agora estou no meio de um processo de remoção que vai custar 3 vezes o valor da tatuagem original e deixará cicatrizes permanentes. História 9. Queria uma tatuagem sutil na minha nuca, apenas uma pequena estrela. O tatuador convenceu-me que ficaria melhor com um pouco mais de detalhe. Confiando no profissional, concordei. Saí de lá com uma estrela tão cheia de detalhes que parecia uma explosão intergaláctica. Quando voltei para o trabalho, meu chefe conservador quase teve um ataque cardíaco. A pequena estrela era visível mesmo com o cabelo para baixo. Acabei tendo que usar golas altas e coques baixos por 2 anos até juntar dinheiro para começar o processo de remoção. O mais irônico, depois de 2 sessões de laser extremamente dolorosas, percebi que a estrela desbotada parecia exatamente com o design original que eu queria. Se tivesse insistido mais no início, teria economizado dinheiro, dor e muitas golas altas. História 10. Não deixe de curtir e se inscrever no canal para mais histórias de tatuagens desastrosas como esta. Desejando uma tatuagem única, escolhi um design em aquarela para o meu ombro. O trabalho ficou lindo no primeiro mês. Vibrante, fluido, exatamente como eu queria. 6 meses depois, parecia que alguém havia derramado tinta que estava escorrendo pelo meu braço. As cores que deveriam ser vibrantes estavam desbotadas em tons estranhos de verde acastanhado e roxo acinzentado. O contorno, que deveria ser mínimo, estava borrado como se tivesse sido feito com canetinha molhada. Descobri tarde demais que tatuagens de aquarela envelhecem terrivelmente. O tatuador nunca mencionou que esse estilo precisaria de retoques constantes. Agora tenho que explicar que a mancha no meu ombro é arte intencional e não uma estranha condição de pele. Quando pessoas perguntam sobre ela, digo que é uma interpretação moderna das nuvens de Monet. História 11. Decidi fazer uma tatuagem minimalista na minha costela, apenas uma linha fina formando o contorno de um pássaro. O tatuador me alertou que linhas finas tendem a borrar com o tempo, mas insisti. 2 anos depois, meu elegante pássaro minimalista parece uma mancha de caneta esferográfica. As linhas expandiram tanto que agora o pássaro parece mais um borrão em formato de morcego. Para piorar,
A localização na costela, que deveria ser discreta e sexy, agora parece que tem uma estranha marca de nascença que muda de formato dependendo de como me movimento. Amigos gentilmente sugerem que posso transformá-lo em algo maior, mas já gastei tanto em tatuagens que agora estou economizando para um projeto mais sério. Enquanto isso, vivo com o que parece ser um teste de Rorschach ambulante na minha lateral. 10 câmeras. História 12. Eu estava em um relacionamento à distância e decidi tatuar as coordenadas GPS do local onde nos conhecemos. Gastei horas verificando os números, enviei para ele confirmar e finalmente fiz a tatuagem no meu antebraço. Uma semana depois, uma amiga geógrafa olhou e começou a rir. Aparentemente, eu havia invertido 2 dígitos e minhas coordenadas românticas apontavam para o meio do Oceano Pacífico. Meu namorado havia confirmado sem realmente verificar. Para completar, terminamos um mês depois quando descobri que ele estava me traindo. Agora tenho coordenadas de um ponto aleatório no oceano permanentemente marcadas no meu braço. Quando as pessoas perguntam, invento histórias sobre naufrágios ou ilhas secretas. Em dias ruins, digo que é o local onde enterrei meu ex depois que ele desapareceu misteriosamente. Lama. História. 13. Era fã de uma banda indie e decidi tatuar o logo deles no meu antebraço. 2 semanas depois, o vocalista foi preso por uma série de crimes terríveis. A banda acabou imediatamente e o símbolo se tornou associado ao escândalo. Agora tenho que usar camisas de manga longa em entrevistas. Uma vez, um cara no supermercado reconheceu o logo e começou a fazer comentários horríveis, assumindo que eu apoiava o comportamento do vocalista. Tentei explicar que fiz a tatuagem antes do escândalo, mas ele já estava filmando para postar nas redes sociais. Atualmente estou no meio de um processo de cobertura, transformando o logo em uma floresta densa. É maior e mais cara do que eu queria, mas pelo menos não serei mais associado àquela história terrível. A lição que aprendi: nunca tatue nada relacionado a pessoas vivas. Mas, história. 14. Estava determinado a ter uma frase em latim no meu peito. Pesquisei online, encontrei fortes in arduis, que supostamente significava força nas dificuldades. Mostrei ao tatuador, que concordou prontamente. Anos depois, em uma aula de latim que decidi fazer, o professor não conseguiu parar de rir. Descobri que o latim estava completamente errado. O que estava escrito significava algo como forte dentro das coisas íngremes. O professor disse que parecia latim gerado por um tradutor automático dos anos 90. Pior ainda, o tatuador havia escrito Ardvis em vez de Arduis. Quando encontrei o tatuador para reclamar, ele simplesmente disse: "Cara, eu tatuo o que me mostram." Não sou professor de línguas mortas. Agora escondo meu latim macarrônico sob camisetas e invento traduções diferentes cada vez que alguém pergunta. Naimi Bramins. História 15. Estava em Bali quando decidi fazer uma tatuagem escrita em balinês tradicional. O artista local me garantiu que a frase significava paz interior e harmonia. Voltei para casa me sentindo conectado com a cultura e filosofia balinesa até mostrar a tatuagem para um professor de indonésio. Ele ficou visivelmente constrangido antes de explicar que o que estava escrito no meu ombro era aproximadamente "turista estúpido paga qualquer preço." Aparentemente, era uma piada comum entre alguns tatuadores locais que se aproveitavam de turistas que não verificavam as traduções. Gastei milhares de reais em sessões de cobertura para transformar os caracteres em um padrão abstrato. Agora, quando as pessoas perguntam o significado, digo apenas que é uma expressão pessoal de minha jornada. Tecnicamente, não deixa de ser verdade. Foi uma jornada de ingenuidade e arrependimento. Mama. História. 16. História. 16. Decidi fazer uma tatuagem de tribal maori no meu ombro, achando que parecia legal. Não pesquisei o significado, apenas mostrei uma foto para o tatuador. Anos depois, conheci um neozelandês que olhou para meu ombro e perguntou por que eu tinha uma narrativa sobre pesca e fertilidade masculina tatuada no corpo. Aparentemente, os padrões que escolhi contavam uma história específica sobre tradições de pesca e capacidade reprodutiva.
Eu, um contador que nunca pescou na vida e não filhos, estava carregando uma proclamação sobre minhas habilidades inexistentes em ambas as áreas. O pior foi quando ele explicou que certos elementos do design eram tradicionalmente reservados para chefes de alto status. Basicamente, eu estava cometendo um ato de apropriação cultural e mentindo sobre meu status social ao mesmo tempo. Agora uso a experiência como lição sobre respeitar culturas que não são minhas. Damrambam. História 17. Meu amigo estava começando como tatuador e ofereceu fazer uma rosa no meu pulso de graça para praticar. Achei que uma rosa simples não teria como dar errado. Quando ele terminou, parecia mais um repolho em chamas do que uma... As linhas estavam trêmulas, a proporção estava completamente errada e, de alguma forma, ele conseguiu fazer as pétalas parecerem dedos grotescos. Pessoas constantemente perguntam se a tatuagem está infectada por causa da cor vermelha irregular que ele usou. Para não magoar meu amigo, menti que amei o resultado. Agora ele usa fotos dela no seu portfólio e sempre que me encontra, orgulhosamente aponta para meu pulso dizendo: "Eu que fiz", enquanto estranhos olham com uma mistura de horror e pena. Estou economizando para uma cobertura, mas enquanto isso, uso muitas pulseiras. História 18. Após minha avó falecer, decidi tatuar seu prato favorito de bolo como homenagem. O tatuador estava confiante, mas o resultado final parecia mais uma pilha amorfa de massa do que um bolo. O glacê, que deveria ser delicado, parecia uma gosma radioativa. A família ficou dividida. Metade achava uma homenagem tocante, apesar da execução questionável. A outra metade estava horrorizada. Mãe não conseguia olhar para meu braço sem balançar a cabeça. Sua avó odiaria isso, ela dizia, provavelmente com razão. O pior momento foi quando um sobrinho pequeno perguntou por que eu tinha cocô com velas no braço. Acabei acrescentando flores ao redor para disfarçar o bolo deformado. Agora parece que estou comemorando o funeral de um doce, o que, de certa forma, é apropriado. Maba História 19. Fui dispensado logo depois de tatuar o rosto da minha namorada no meu peito. Ela me disse que havia conhecido alguém mais interessante e com menos escolhas permanentes e impulsivas. 2 semanas depois, o novo cara comentou nas redes sociais dela, zombando da minha tatuagem. Todo dia eu acordava e via o rosto dela olhando para mim. Era como ser dispensado repetidamente cada manhã. Os amigos sugeriam cobrir com outra coisa, mas o retrato era grande demais. Um tatuador sugeriu transformá-la em uma caveira, mas isso parecia muito vingativo. Finalmente, gastei uma fortuna em sessões de cobertura para transformá-la em uma pintura surreal. Agora, quando as pessoas perguntam sobre a estranha figura no meu peito, digo que é uma interpretação do conceito de arrependimento. Ninguém questiona depois disso. Najimamos. História 20. Quis uma tatuagem de uma frase motivacional na minha costela. No dia, estava com muita dor e pedi ao tatuador para terminar o mais rápido possível. Ele sugeriu abreviar a frase, e eu, delirando de dor, concordei. Só quando cheguei em casa, notei que Viva Cada Momento tinha virado Viva Cada Mon. Meus amigos pensavam que era uma homenagem estranha à minha mãe. Estranhos presumiam que eu tinha um filho ou filha chamado Mom. Um cara em uma festa sugeriu que eu estava declarando meu amor pela abreviação de momento, ou pelo acrônimo MOM. Motivação, organização, mindfulness. Tentei completar mais tarde, mas a fonte não combinava. Eventualmente acrescentei um pequeno ento em outro estilo, fazendo parecer que MOM era a parte mais importante da mensagem. Agora parece que sou obcecado por uma sílaba aleatória do meio de uma palavra comum. Malbramo. História 21. Eu planejava uma tatuagem de fênix nas costas há anos. Economizei, pesquisei artistas, até criei um moodboard. Finalmente marquei com um tatuador renomado que cobrava um valor absurdo por hora. No dia, ele chegou bêbado. O que deveria ser um pássaro majestoso se transformou em algo que parecia um peru depenado pegando fogo. As asas eram desproporcionais e, de alguma forma, ele incorporou.
O estúdio devolveu meu dinheiro e sessões de correção gratuitas. Marco sessões com outro artista para transformar aquele desastre em algo apresentável. Mesmo assim, as pessoas ainda inclinam a cabeça confusas quando veem minhas costas na praia. História 22. Decidi fazer uma tatuagem inspirada em um anime que amava na adolescência. O personagem tinha um visual distinto e significava muito para mim. O tatuador parecia confiante, mas conforme avançava, ficava claro que ele nunca havia desenhado nada naquele estilo antes. O resultado foi uma versão grotesca do personagem, com olhos de tamanhos diferentes, proporções faciais bizarras e detalhes completamente errados. Parecia uma paródia cruel do original. Fãs do anime frequentemente apontam os erros, e tenho que fingir que foi uma escolha estilística. Já consultei vários artistas sobre correção, mas todos dizem a mesma coisa. É grande, escura e detalhada demais para uma simples cobertura. Estou economizando para sessões de remoção a laser antes de tentar novamente, enquanto uso camisas que cobrem meu antebraço em convenções de anime. Bounce. História. Minha ex e eu decidimos fazer tatuagens combinando, metade de um desenho em cada um. Quando juntos, formava uma imagem completa. Uma semana depois de finalizadas, descobri mensagens dela com outra pessoa. Terminamos no mesmo dia. Agora, tenho metade de um lobo uivando para o nada no meu braço. Amigos sugerem completar o desenho, mas qualquer adição pareceria forçada. Um tatuador propôs transformar o meio-lobo em um lobo inteiro diferente, mas ficaria estranho anatomicamente. Por enquanto, vivo com este lobo incompleto que parece ter sido cortado ao meio. O pior, nos encontramos em um bar 6 meses depois. Ela havia completado sua metade para formar uma imagem diferente. Minha metade de lobo agora parecia ridícula e sem sentido, enquanto a dela tinha se tornado uma peça completa. Metáfora perfeita para como me senti no relacionamento. História 24. Após passar por uma fase espiritual intensa, decidi tatuar um símbolo sagrado sânscrito no meu antebraço. O tatuador me garantiu que estava correto. Meses depois, em uma aula de yoga, o instrutor indiano olhou para meu braço e começou a rir descontroladamente. Aparentemente, o símbolo estava de cabeça para baixo e ligeiramente deformado, mudando completamente seu significado. Em vez de iluminação espiritual, estava mais para intestino perturbado. Ele explicou que era como ter diarreia, escrito em sânscrito no braço. Para piorar, ele mencionou que o símbolo naquela posição específica era considerado desrespeitoso em algumas tradições. Agora, uso bandagens quando vou a estúdios de yoga e estou no processo de transformar o símbolo em um mandala maior para disfarçar o erro. História 25. Fiz uma tatuagem comemorando 5 anos sóbrio, uma data específica em números romanos. O tatuador inverteu 2 numerais, mudando 2018 para 2013. Não percebi até que um amigo apontou semanas depois. Ironicamente, em 2013 eu estava no auge do meu vício. Considerei corrigir, mas decidi manter como um lembrete de imperfeição e humildade na recuperação. Pessoas da minha comunidade de sobriedade sempre questionam a discrepância, forçando-me a contar essa história embaraçosa repetidamente. Uma conselheira de recuperação disse que o erro pode ser uma metáfora. A jornada de sobriedade não é sobre perfeição, mas persistência apesar dos erros. Tento me agarrar a essa interpretação, mas ainda verifico obsessivamente qualquer design antes de novas tatuagens. História 26. Estava viajando pela Europa quando decidi tatuar o mapa mundi no meu ombro, com pequenos pontos marcando os lugares que visitei. O tatuador parecia confiante, mas, quando terminou, percebi que a Nova Zelândia estava completamente ausente e a Groenlândia era maior que a África. A Austrália parecia mais um triângulo deformado, e de alguma forma ele havia incluído Atlântida como um local real. Quando apontei os erros, ele deu de ombros e disse: "Mapas são interpretações, não verdades absolutas", como se fosse um artista conceitual e não alguém que errou geografia básica.
Geógrafos e professores de história agora usam meu ombro como exemplo de distorção cartográfica. Um professor universitário até me convidou para mostrar a tatuagem em sua aula sobre imperialismo e representação eurocêntrica do mundo. Ao menos está servindo para a educação pública. Minha história. Decidi fazer uma tatuagem de uma constelação no meu pulso. Sagitário, meu signo. O tatuador era novo, mas seu portfólio parecia sólido. Quando terminou, saí satisfeita, até que um amigo astrônomo olhou e perguntou por que eu tinha escorpião tatuado se era de Sagitário. Verificamos online e confirmamos. O tatuador havia feito a constelação errada. Tentei convencer a mim mesma que não importava. Eram apenas estrelas conectadas, mas cada vez que alguém entendido em astrologia via a tatuagem, a conversa constrangedora se repetia. Eventualmente, voltei ao estúdio para adicionar mais estrelas e linhas, transformando-a em um híbrido estranho que não representa nenhuma constelação real. Agora, quando perguntam, digo apenas que é um design celeste personalizado. Deixei de acreditar em horóscopos depois disso. Moan História 28. Eu queria algo significativo depois de sobreviver a um acidente grave, então tatuei a frase: "A vida é uma dádiva" em hebraico. Não falava o idioma, mas um amigo que estudava línguas confirmou a tradução. Anos depois, um rabino em uma festa olhou para meu braço e ficou visivelmente desconfortável. Aparentemente, havia um erro de gramática que mudava completamente o sentido. Em vez de celebrar a vida como dádiva, minha tatuagem dizia algo como "vida presenteia-me", que soava como um comando imperativo absurdo. Mas estava claramente horrorizado. Meu amigo entendido confessou depois que apenas colocou a frase no Google Tradutor e nem realmente checou com um falante nativo. Agora carrego um comando gramaticalmente incorreto permanentemente no braço e evito eventos culturais judaicos por vergonha linguística. Wams. História. 29. Eu namorava esse cara por cerca de 1 ano. Ele era artista e insistiu em desenhar uma tatuagem original para mim. Concordei, emocionada com o gesto romântico. O desenho era uma bela sereia que ele disse representar meu espírito livre. Fiz a tatuagem no dia do nosso aniversário. 2 meses depois, descobri que ele estava me traindo com 3 mulheres diferentes. Quando confrontado, confessou que havia dado o mesmo desenho, único e personalizado para todas as namoradas. Aparentemente, essa sereia era sua marca registrada para conquistas românticas. O pior é que uma das outras garotas me encontrou em uma praia. Ela viu minha tatuagem e começou a chorar, mostrando a sereia idêntica em seu ombro. Acabamos nos tornando amigas e organizamos um grupo de apoio não oficial para sobreviventes da sereia. Até agora, encontramos 5 de nós. Chakramist. História 30. Não deixe de curtir e se inscrever no canal para mais histórias de pesadelos com tatuagens. Fiz uma tatuagem enorme nas minhas costas após vencer uma batalha contra o câncer. Deveria ser uma árvore da vida vibrante, simbolizando meu renascimento. O trabalho levou horas e o artista insistiu em cobrir completamente a área com plástico, sem me permitir ver até chegar em casa. Quando finalmente removi o curativo, descobri uma árvore que parecia estar... As raízes pareciam tentáculos sinistros, os galhos eram tortos e assimétricos, e a tinta preta era tão pesada que a árvore toda parecia carbonizada. Era literalmente o oposto do que eu queria. Confrontei o tatuador, que argumentou que era artisticamente sombrio e mais real assim. Precisei de 8 sessões caríssimas com outro artista para transformar a árvore morta em algo que representasse verdadeiramente minha jornada. Estranhos ainda perguntam se a tatuagem é sobre morte ou vida. Mabra. História. 31. Decidi fazer minha primeira tatuagem aos 42 anos. Uma homenagem aos meus 3 filhos com seus nomes em um design de coração. Ortografia 3 vezes. Quando mostrei orgulhosamente o resultado para minha família, o filho do meio começou a chorar. Seu nome estava escrito errado. Não era um erro pequeno. Gabriel havia se tornado Grabiel. O tatuador tinha simplesmente trocado 2 letras, apesar de ter verificado com minha lista escrita.
Quando voltei ao estúdio, ele ofereceu um desconto para a correção, como se adicionar mais tinta resolvesse o problema. Meu filho adolescente ainda faz piadas sobre ser o Fível, cujo nome não conseguia escrever corretamente. A correção deixou uma mancha mais escura onde as letras foram reordenadas. Agora parece que tem um coração com uma arritmia gráfica. Perfeita metáfora para minha vergonha parental. Mamramá. História. 32. Inspirado por minhas raízes escocesas, decidi tatuar o brasão do meu clã familiar no peito. Pesquisei extensivamente, encontrei imagens do brasão oficial e entreguei ao tatuador. O trabalho levou 6 horas e custou uma fortuna, mas fiquei orgulhoso do resultado. Durante uma viagem à Escócia, mostrei entusiasmado minha tatuagem para um historiador local. Ele examinou cuidadosamente antes de informar que eu havia tatuado o brasão do clã rival histórico, responsável por um massacre contra minha própria família no... Aparentemente, eu havia confundido documentos durante minha pesquisa. Agora, carrego permanentemente o símbolo dos assassinos dos meus antepassados. Minha avó se recusa a falar comigo quando estou sem camisa e primos distantes na Escócia acham que é algum tipo de piada de mau gosto. Nerma. História. Decidi fazer uma tatuagem combinando com meu grupo de amigas da faculdade. 6 meninas, 6 flocos de neve únicos para simbolizar nossa individualidade na amizade.